Hoje vamos ver como você pode viver de fotografia. Olá, o meu nome é Danilo Lusso, sou um fotógrafo e diretor do Instituto Internacional de Fotografia. Há muitos anos ouço essa pergunta de aluno, vejo essa dúvida em grupo de discussões, pessoas perguntam para profissionais, mas fotografia dá dinheiro? Dá para ganhar dinheiro com fotografia? É possível viver bem com fotografia? Essas são dúvidas bastante comum, óbvia, né, normal, especialmente para quem está pensando em mudar de carreira ou de iniciar uma profissão. E também é um assunto um pouco polêmico, porque cada um tem uma resposta, cada um tem uma experiência, seja já profissional de fotografia, seja alguém que tem uma opinião, né, sobre a profissão. Eu vou começar com algumas reflexões, algumas observações de forma mais geral e depois vou colocar um exemplo prático, vou mostrar como é sim possível viver de fotografia, alcançar um retorno financeiro, um retorno profissional satisfatório e como isso também depende dos objetivos e as metas de cada um. A primeira coisa que eu quero colocar é que fotografia é uma profissão. E, como em todas as profissões, desde arquitetura, medicina, trabalhos braçais, qualquer área que a gente possa trabalhar, possa exercer uma atividade profissional, uma atividade remunerada, quindi trocar o meu trabalho para um retorno econômico, a gente vai encontrar pessoas satisfeitas dos resultados e pessoas não satisfeitas. E o terceiro tópico, o terceiro ponto, a terceira reflexão é que o viver bem é muito subjetivo. Especialmente hoje, onde eu vejo muitas pessoas que procuram, que prezam mais a qualidade da vida do que especificamente o retorno econômico, o significado de viver bem depende de cada um. Como, por exemplo, chegar a ter no banco 1 milhão, possuir 1 milhão. Para alguém pode ser pouco, para alguém pode ser muito. E assim, eu acho que uma reflexão importante quando a gente se faz essa pergunta é: viver bem é o que por você? Então, é possível viver bem dentro dos seus parâmetros que você escolhe. De toda forma, a gente vai, além dessa reflexão, como eu falei, mais filosófica, mais geral, mostrar um exemplo até com um número concreto, um exemplo de como pensar a fotografia como uma atividade profissional, como uma empresa. Outro assunto que eu quero trazer, é que eu vivi trabalhando somente com fotografia por muitos anos. Na verdade, são 4 anos, entre 4 e 5 anos, que a minha atividade principal é de ser um educador. Eu mudei na minha trajetória de ser um fotógrafo profissional que basa a sua renda principal através do seu serviço, oferecendo o seu serviço de fotografia. Eu trabalhei por muitos anos com fotografia de moda para cuidar do Instituto Internacional de Fotografia. Minha escola de fotografia, presencial e online, é uma atividade que eu descobri há muito tempo, são uns 10 anos que eu trabalho com educacional e essa área ficou sempre mais importante para mim. Até 7 anos atrás eu abri o IF e há 4 ou 5 anos realmente o foco principal se direcionou para gerenciar o IF, per dar aula, per ensinar fotografia e quindi oggi realmente non tenho a fotografia come minha principal fonte di renda, ma per mais de 30 anos eu vivi primeiro em Milão, na Europa, depois mudei para o Brasil e teve uma atividade satisfatória, remunerada quanto eu precisava, desejava ter, de fotografia. E em volta de mim, hoje tenho vários e vários fotógrafos que já fizeram migração, jovens que viraram fotógrafos, meus alunos que hoje trabalham com fotografia. Quindi sì, eu tenho exemplo que isso é possível. Por outro lado, a gente vê que no mercado
seja no mercado de fotografia, seja em outros mercados, né? Tem pessoas que reclamam que não estão, não conseguem se sustentar, né? Com a profissão que exercem. Quindi sì, acredito che dipenda muito di cada um e dipende também de como a gente encara a nossa profissão. Nesse vídeo eu vou usare come esempio un risultato di un trabalho full time com fotografia. A mesma técnica, o mesmo método, as mesmas ideias podem ser aplicadas também para quem quiser trabalhar part-time, ou seja, usar a fotografia só como um acréscimo de renda ou como uma preparação para uma migração. Falando em migração de carreira, esse é um assunto que eu gosto bastante, um assunto que aqui na estrutura do IF, na nossa estrutura, como instituição de ensino, de educação, é um assunto que a gente trata bastante, porque a gente trabalha muito, a gente foca muito em pessoas que já tiveram uma carreira, quindi não são só os jovens que saem da faculdade, mas pessoas que estão decidindo mudar de vida, ou per uma mudança de repente da situação da sua vida, por exemplo, uma jovem mulher que casou e que quer uma vida mais próxima à família. Um outro exemplo são executivos que estão procurando uma qualidade de vida diferente. Enfim, a gente tem vários exemplos de pessoas que já têm uma profissão e que querem atuar, viver, mudar para a fotografia como forma de profissão. Quindi esse é outro assunto, é um outro vídeo que a gente vai liberar. Tem bastante material sobre esse assunto já no nosso canal do YouTube, no blog da escola, que é o Fotomag. Aqui na descrição desse vídeo também a gente vai colocar outros links, mas hoje a gente vai focar nessa resposta, nessa afirmação. Como é que você pode viver de fotografia? E falando disso, agora vamos entrar em um raciocínio um pouquinho mais empresarial. Vamos sair do teórico e colocar algumas coisas concretas. Quando alguém decide, seja como primeira profissão, seja como a gente acabou de falar, como transição, de entrar em uma área profissional de fotografia, a gente é muito focado no aspecto criativo, no aspecto de produzir imagens. Agora, tem que pensar que esse é um trabalho, é uma profissão, especialmente para quem vem da fotografia como hobby. Você vai tirar a carga de lazer dessa atividade para transformar em uma profissão. Quindi tem que mudar realmente o seu mindset, a sua forma de pensar. Para dar certo, você tem que ter um planejamento, tem que realmente criar uma série de metas, criar um objetivo, escrever isso, tem que ter um foco. Quero fazer a migração, quero ganhar X, preciso ganhar Y. Determinação. Qualquer coisa que a gente inicia não dá certo de primeira. Não sempre dá certo de primeira. E também tem um tempo, precisa de um tempo para a gente crescer, se estabilizar. Essa não é uma novidade. Uma coisa que eu vejo frequentemente é que a pessoa fala: fotografia é uma profissão cara. Então, veja quanto custa montar uma loja ou abrir um estúdio de um dentista. E pense um pouquinho que você está abrindo uma empresa, que vai ter um investimento inicial, e não ceder na primeira dificuldade. Agora, uma coisa que vai precisar, como em qualquer profissão, é trabalhar duro, fazer as coisas e fazer as coisas todos os dias. Um dos desafios que eu vejo muito para quem, por exemplo, tem uma experiência como CLT, como empregado,
o fato de você não ter mais um horário estabelecido por uma terceira pessoa. E um dos trabalhos que a gente faz bastante, um dos pontos que a gente foca é essa coisa realmente de ter disciplina. Enfim, em conclusão, é ser profissional, aplicar um profissionalismo que de repente você já tem desenvolvido em uma outra profissão, ou se você é um jovem que está iniciando uma carreira, é uma coisa que o mercado vai te requerer. Quindi, considerado novamente essas coisas mais conceituais ou mais gerais, aqui tem uma série de dicas, uma série de pontos concretos que tem que ser previsto. Né? Quindi pense na sua atividade como uma empresa. O fato de ser um líbero profissional, um autônomo, de não ser mais CLT, você vira uma estrutura que tem que ser uma pessoa jurídica. Como uma pessoa jurídica, você tem que pensar em lucro, em gastos, ter uma visão econômica, financeira do que você está fazendo. E aqui volto ao que como eu falei no começo, para muitas pessoas pela qual a fotografia era um hobby, uma paixão, um sonho, aí se quebra um pouquinho esse aspecto lúdico. E tem que ser entendido que você vai trabalhar com isso. E aí começa a parte de definir faturamento, de definir objetivos. E quando você define uma meta, essa tem que ser concreta, tem que ser real. Quindi se quero ganhar, sei lá, 100 mil reais por mês. É possível ganhar 100 mil reais por mês em fotografia? É possível. É possível no primeiro ano, de repente é mais difícil, é desafiador. Tem que ver qual estrutura você consegue montar, qual capital inicial você tem. Quindi assim, a gente tem que ter metas, tem que ter um plano a curto, médio e longo prazo. E falo para vocês, é muito fácil fazer isso, é mais difícil fazer. Eu, às vezes, mesmo na minha empresa, percebo que esqueço esses projetos a longo prazo. A gente tem facilidade assim, de pensar a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quando você pensa em 5 anos, realmente, imagina que é uma coisa muito longe. E tem empresas, multinacionais, grandes empresas que fazem o ciclo de vida delas em 10, 20, 30 anos. É uma coisa que aconteceu um tempo atrás, estava falando com um consultor que trabalhava com uma empresa de papel e ele começa um ciclo de produção a partir da plantação da planta, do eucalipto. Imagine, que a gente não precisa de uma grande visão desse tipo, mas especialmente trabalhando com uma atividade autônoma, a sua vida se mistura bastante com a sua atividade, que é legal pensar a longo prazo, a prazo da aposentadoria, a prazo de 10 anos, sei lá. Mas, novamente, voltando em uma coisa mais concreta, defina o objetivo de faturamento. Definir a sua estrutura física, isso vai influenciar os seus custos. E se você vai trabalhar com um escritório, se você vai ter estúdio, se você no primeiro momento vai ter home office, essas são coisas que têm que ser montadas até antes de começar a atuar. São perguntas que a gente tem que se fazer, porque isso vai influenciar o seu investimento inicial. Agora, poderia falar para vocês que a gente tem que ter um plano de negócio, isso seria o ideal. E também, a gente aqui mesmo no IF tem vídeos, tem matérias sobre como criar um plano de negócio. O Sebrae tem isso, mas eu não quero, nesse momento, chegar a uma explicação tão ampla, mas criar realmente esses itens que eu estou trazendo para vocês são uma simplificação de um conceito que é o conceito de plano de negócio. Quindi definir a sua estrutura física. Falando nisso, a gente tem um vídeo no meu canal, no canal do YouTube, especificamente sobre esse assunto. A gente vai colocar aqui embaixo o link, a descrição, o link desse vídeo. Depois,
os seus custos fixos. Custo fixo são os custos que vão acontecer independentemente de você ter trabalho. São, por exemplo, o custo de aluguel, o custo de telefone, se você tiver, por exemplo, uma secretária, isso de repente uma estrutura um pouquinho maior. Esse custo você tem sempre. E os custos variáveis. Os custos variáveis são os custos que acontecem só quando tem trabalhos. Por exemplo, se você faz um casamento, tem um segundo fotógrafo. Se você faz um ensaio, pode ter um álbum. Se você faz um trabalho de publicidade, pode ter modelos envolvidos, maquiador, equipe. Quer dizer assim, esses números são importantes para você ter a sua visão financeira. Determinar um salário ou um valor coerente com o momento da sua empresa. Okay? Eu sempre pergunto, se você tivesse que ser contratado por uma outra empresa, quanto essa empresa te pagaria? Eu vejo pessoas que estão, especialmente entre pessoas que estão fazendo a migração, que falam, eu ganhava 5, 8 mil reais por mês e vão me pagar como fotógrafo 8 mil reais. Aí eu pergunto, devolvo a questão. Você, como fotógrafo, teria alguma empresa, você vale 8 mil reais? Teria alguma empresa que reconhece o seu valor por isso? Se não tiver, você não pode obrigar a sua empresa a te contratar por esse valor, porque você sai fora do mercado, não vale, já começa quebrando as potencialidades do mercado. Frequentemente eu vejo no nosso mercado pessoas que fazem o orçamento, o lançamento de custo a partir de eu vejo quanto custa a minha vida e isso a minha empresa tem que me pagar. Gente, isso é errado. Se não é a sua empresa, você é um funcionário da sua empresa, você não é a sua empresa. E isso volta em um outro ponto, que é um pouquinho mais abaixo, de não misturar as contas pessoais com as contas empresariais. E o que sobra, você reinveste na sua empresa. Ah, mas Danilo, você falou que me respondia se posso viver de fotografia. Como viver de fotografia? É isso que eu estou fazendo. Esses são os pressupostos iniciais. Se você não pensa dessa forma, você nunca vai ter um resultado duradouro. Vai poder ter períodos bons e períodos ruins. E é o que eu mais vejo no mercado. As pessoas não planejam, não pensam, não vê que eles têm que construir uma coisa. Eles aproveitam do momento. Você pode existir um momento bom e um momento ruim. Na área de casamento, vira e mexe, às vezes a gente ouve de fotógrafos que quebram, que não conseguem, que somem, que não conseguem não vão aparecer nos casamentos. É muito ruim. Graças a Deus acontece raramente. Mas por que isso acontece? Por um descaso financeiro, por um descuido. Quindi assim, pensem dessa forma, isso vai ser o primeiro passo para viver e para ter sucesso e ter constância na sua profissão. Então, vamos falar agora de um exemplo. Primeira coisa, a gente tem que definir um faturamento que cubra os custos fixos e variáveis. E para fazer isso, você tem que calcular o número de trabalhos que você consegue fazer semanalmente, mensalmente, para chegar nesse faturamento. Essa é a primeira etapa. Vou fazer um exemplo, considerando que você queira chegar no faturamento de 10 mil reais por mês. Esse valor pode ser alto para alguns, outro pode ser baixo, dependendo também da região em que você trabalha. Tem regiões, por exemplo, em São Paulo, os valores de ensaio são e também os custos, são diferentes do sul do país, do extremo nordeste, enfim. Assim, eu estou fazendo aqui um exemplo de um valor viável em um grande centro do Brasil. De repente isso pode ser desafiador para outras pessoas e pode ser uma meta baixa para alguns. Quindi assim, peguem só o exemplo e considerem de colocar a sua meta, mas que seja uma meta realizável, não um sonho. Voltando ao exemplo,
Como é que eu posso faturar 10 mil reais por mês? Aqui, pessoal, uma coisa muito importante, faturamento não é lucro. Que você tem um faturamento, depois tira todos os custos variáveis, ou seja, os custos que fazer esse trabalho te produziu, te causou, depois tira todos os custos fixos, impostos, taxa de maquininha, eventualmente, se você usar sistema de pagamento, tira o seu prolabore, e isso e sobra o lucro. Quindi quando a gente fala desses números, a gente não está falando do dinheiro que você recebe. Isso também é uma outra questão muito importante para quem está acostumado a trabalhar CLT ou trabalhar como funcionário. Você, às vezes, a pessoa não tem presente os custos que comporta ter a estrutura. A pessoa chega, senta numa mesa, liga um computador, tem um telefone, tem um prédio e não se questiona que isso aqui custa para a empresa. Eu comento isso porque vivi bastante, é um assunto que a gente vê frequentemente quando a gente fala, puxa, um fotógrafo fatura 25 mil reais por mês, fala, nossa, o cara ganha uma grana. Tem que ver quais são os custos dele, por exemplo. Mas vamos lá, voltando. Eu consigo faturar 10 mil reais fazendo 25 ensaios por mês a 400 reais. Ou fazendo 10 ensaios a 1.000, ou fazendo 5 ensaios a 2.000. Essa é matemática, simples. Agora fala, todo mundo claramente vai escolher de fazer 5 ensaios, trabalhar menos e cobrar mais. Mas tem um porém, tem uma questão de se consegue atrair o público que paga isso é outra coisa. O que você tem que oferecer a esse público para se diferenciar, para mostrar que tem que pagar 2.000 e não 400? E a gente vai tratar um pouquinho desses assuntos logo em seguida. Mas aqui queria só colocar realmente a conta da sogra, a conta da ponta do lápis. Agora, próximo item importante, tenha uma ideia realista de quantos trabalhos você consegue fazer em um mês. A partir disso, tem uma coisa que pode ajudar, tem um fotógrafo americano que faz parte de uma associação profissional de fotógrafos de casamento, que fez uma pesquisa, mandou um questionário a vários colegas e conseguiu mapear o tempo que mediamente se gasta in uma empresa que trabalha com fotografia. Quindi a gente tem aqui um 28%, essa faixa maior verde, que é a parte de editar a foto e pós-produção, tudo que envolve o uso do computador. A parte de taking picture, ou seja, de fotografar, dá um 12%. É essa área vermelha aqui no quadrante, praticamente de meio-dia até 1 hora. E aqui já a gente está quebrando provavelmente uma crença que ser fotógrafo, ter uma empresa de fotografia significa fotografar o tempo inteiro. Não. Um tempo, de uma diária de trabalho, de uma semana de um trabalho, de um mês de trabalho, o tempo que você dedica a fotografar é o 12%. Quindi quase 30% é a parte de edição, processamento, apresentação de foto, tem a parte de banco, de taxas, tem as reuniões com o cliente, que é aqui em amarelo embaixo, 9,7% do tempo, a construção do álbum, a parte de marketing através das mídias sociais, networking, que é uma outra forma de marketing, manutenção e cuidado com seu equipamento, parte de publicidade e trabalho realmente físico de entrega e de preparação dos álbuns, a parte burocrática de enviar o pedido para o laboratório, voltar o álbum, enviar para o cliente, enfim, aqui tem essa tabela. Disso que a gente extrai que, por exemplo, em uma diária de 40 horas por semana,
eu tenho só 12 horas, ou 30% das horas para fotografar. Ou seja, se eu faço ensaios, 3 horas por ensaios, eu consigo fazer no máximo 4 ensaios por semana. 16 ensaios por mês, e para chegar no faturamento de 10 mil reais, eu tenho que cobrar 625 reais por ensaio. Isso aqui, novamente, é um cálculo baseado em hora de trabalho. Então, se eu aqui estou pensando de fazer 25 ensaios a 400 reais, vou ter que me estruturar, é por isso. Vou ter, por exemplo, fazer sessões mais curtas, ou ter um segundo fotógrafo que fotografa, e isso me traz um lucro, mas me traz uma receita, mas me traz também um custo. Quindi, é quando eu falo para vocês, realmente, que tem que colocar isso no ordem de uma empresa e pensar em números, é isso que eu quero trazer para vocês. Agora, voltando aqui ao nosso raciocínio. Vamos dizer que eu quero seguir essa sequência e cobrar 625 reais por ensaio. O que eu tenho que fazer? O que é importante? Me perguntar, na minha região, tem pessoas que pagam esse valor? Então, e essas pessoas que pagam esse valor, se existem, em que ponto da pirâmide de posicionamento de mercado eles estão? Eles pagam 625 reais. Há um fotógrafo que faz 10 book por dia, eles pagam 625 reais. Há um fotógrafo que tem um trabalho personalizado, customizado para cada cliente, que dá atenção, ou 625 reais é o máximo que pagam para o fotógrafo mais badalado da cidade. Esse raciocínio parte de uma coisa que vai além da fotografia, que é a pirâmide de posicionamento de mercado. Em qualquer área você vai encontrar empresas que cobram mais ou menos. Na parte de roupa, você tem grande magazine que vende uma camiseta a 50 reais, tem loja mais personalizada que vende a 400 e tem estilista que vende uma camiseta a 2, 5 mil reais. Na parte de TI, de computadores, você tem isso. Na alimentação, os restaurantes, você tem a padaria da esquina e tem um grande restaurante exclusivo do chefe super premiado e badalado. E tem público per cada área. Agora, você tem que entender qual é o público que está disposto a pagar esse valor que a gente está considerando de 625 reais. E também o que ele te pede. Esse público que na sua região está disposto a pagar 600 reais, qual é a qualidade percebida? Tem grife, exclusividade, tem localização. Localização vale para todo mundo. Se você tem um trabalho mais de varejo, um trabalho mais simples, para um público com um poder aquisitivo menor, a sua preocupação principal é ser facilmente acessível. A gente tem que estar em uma localização que tenha até transporte público próximo. Agora, se você está trabalhando em uma faixa de alto luxo, de um preço onde o diferencial é importante, de repente você tem que estar no lugar certo, no bairro certo, tem que oferecer, por exemplo, serviço de valete, para a pessoa chegar com o carro e não ter que se preocupar de estacionar. E assim, esses elementos de preço, da qualidade percebida, da exclusividade, da localização, do tipo de atendimento, são específicos para cada área. Ah, mas eu nunca fui fotógrafo, como é que eu aprendo isso? Bom, em duas maneiras. Primeiro, você pode estudar, perceber
o hábito de consumo seu. Você vai num restaurante e percebe cosa é importante, quanto é importante a delicadeza de atendimento do garçom. Vai em um restaurante que custa R$ 40, vai num restaurante per pessoa que custa R$ 150 e vai em um restaurante uma vez na vida, até só para testar, que custa R$ 500 per pessoa. Você vê que o ambiente é diferente, as toalhas são diferentes, os talheres são diferentes, a decoração é diferente, a forma de atender é diferente. Agora, você como pode aplicar isso na fotografia? Pesquisando, fazendo realmente uma pesquisa de mercado de fotógrafo da sua região, vendo como é o site deles, vendo onde eles atendem, vendo como é a apresentação do orçamento dele. Ah, mas como é fácil saber o orçamento? Ou você solicita um orçamento, ou você entra em contato e, de forma transparente, fala que está fazendo uma pesquisa para entrar no mercado. Ou, como eu disse antes, você solicita um orçamento e vê. Essa é uma escolha sua. Importante que você entenda isso daqui. Qual é o ticket que a sua região está disposta a pagar e em qual posicionamento se coloca. Outra coisa é, você quer trabalhar nesse posicionamento, senão você tem que ajustar esse conceito. Vamos para frente. Agora, se eu quero manter o preço de R$ 400, eu, por exemplo, tenho que fazer, como eu falei antes, ensaio de 2 horas. Ou tenho que ter uma segunda equipe. De repente eu posso ter, fazer sessões em estúdio ou em um espaço já preparado, aonde troco muito rapidamente, faço os looks, faço as fotos muito rapidamente. E aqui entram outros itens, pensar na sua estrutura. Como citei antes, há pouco, você tem que definir o tipo de espaço de trabalho e a equipe necessária. Escolher se vai ter estúdio, escritório, home office, se vai terceirizar as tarefas de tratamento. Tudo isso a partir do que eu quero faturar, é o que eu preciso ter. Como eu falei para você, a gente tem um outro vídeo e todos esses assuntos fazem parte dos treinamentos do IF. Treinamento de técnica, treinamento de posicionamento, treinamento de gestão. Vai encontrar bastante dessas coisas também nos nossos treinamentos. Agora, a gente falou de quantos ensaios eu vou fechar por mês. Mas como é que chegam a ter esse cliente? Eu vou ter que prospectar, eu vou ter que procurar esses clientes. E outra coisa importante, não é que todas as pessoas que eu consigo atrair, contatar, vão fechar comigo. Nem todas as pessoas que solicitam orçamento vão fechar comigo. E aí eu vejo, hoje vejo assim, especialmente nas minhas mentorias ou no meu treinamento online Fotógrafo Completo, eu vejo assim, pessoas que falam, até que com um colega que está reclamando dos resultados, eu vejo, puxa, esse mês eu fiz 4 trabalhos, fiz só 4 trabalhos. Puxa, tudo bem, mas quanto orçamento você teve? Aqui tem um exemplo, por exemplo, eu tive 16 orçamento, ou seja, 1 a cada 4 trabalhos fechou. O problema não é ter só 4 trabalhos, o problema é ter só 16 orçamento. Se você tivesse procurado, pesquisado, feito ações para atrair, para se apresentar, se mostrar e atrair mais cliente, se você em vez de 16 orçamento tivesse tido, por exemplo, 50 orçamento, mantendo, vamos dizer 40 orçamento que fica um cálculo mais rápido. Se você tivesse 40 orçamento, teria fechado 10 trabalhos. 10 trabalhos cobririam, seria suficiente, seria interessante para você? Se tivesse 10 trabalhos. Então, para conseguir 10 trabalhos tem que fazer o quê? Mediamente, proporcionalmente, conseguir
40 solicitações de orçamento. Ed é aqui que eu acho que os fotógrafos, parte dos fotógrafos, ou pelo menos parte do mercado que reclama das oportunidades, é aqui que peca. Eles, primeiro, fotógrafo que considera um afronto pessoal, considera uma ofensa alguém não gostar do trabalho dele e não comprar ele. Não se preocupa se a pessoa está no momento de compra certo, não se preocupa se está no posicionamento certo, não. Era o seu cliente, era um cliente certo. Chegou na pessoa certa, que pode pagar o que você está pedindo e valoriza o que você está oferecendo. Isso aqui é o grande motivo para eu ver muitas pessoas reclamando no mercado. Pessoas que não pensam realmente em números. Eu quero faturar 10 mil reais. Tenho que fazer 16 trabalhos por mês. Ok. Considerando um número bom, que é o 25% de fechamento, você tem que fazer 72 solicitações de orçamento por mês. É matemática. Ah, mas como eu faço isso? Existem estratégias, tem que fazer contato. Ficando na sua casa, resmungando, você não consegue interessado. Existe networking, pessoas que te conhecem, existe trabalho com recuperação de cliente, de upselling, existe trabalho de divulgação pelas redes sociais, existe trabalho social que a gente pode trazer um valor agregado. Existem N formas. A gente tem também dentro do nosso canal uma matéria sobre formas de divulgação, sobre marketing. É só você procurar e claramente tudo isso que a gente está dando nesse formato segmentado durante essas aulas, essas mini aulas, dessas dicas, são coisas que a gente ensina de forma continuada, de forma sequencial nos nossos treinamentos. Recentemente, em uma conversa com um fotógrafo, comentou para mim, eu vi uma palestra, né, de um fotógrafo bem conhecido, que ele fala que per fechare 40 casamentos por ano, ele recebe mediamente 500 orçamentos. Quindi, essa pessoa tem o quê, além de tudo? Tem um número, tem um parâmetro, ele sabe que se ele fecha quase um a cada 12, que aqui a gente usou um exemplo de 1 a 4, esse fotógrafo que trabalha com um ticket bastante alto, quindi recebe bastante solicitações, e não é todo mundo que depois consegue fechar com ele. Mas esse aspecto é um aspecto que eu falei para vocês no começo, quando eu falei que tem que se estruturar e pensar como uma empresa. Reforçando que isso vale seja para quem já está trabalhando com fotografia e não está conseguindo os resultados que ele quer, para quem já optou por trabalhar com full time. Isso funciona para quem trabalha com part-time. Vou querer começar a trabalhar. Ok, você tem só o fim de semana, não tem 40 horas por mês. Vamos dizer que você tem 12 horas por mês. Ok, o que dá para fazer em 12 horas? De repente você coloca 2 horas a semana à noite, um dia sim, um dia não, para tratar as fotos, uma sessão, só uma sessão por semana para não se sobrecarregar. Mas isso aqui tem que ser feito da mesma forma, ok? Então, eu acho que esse vídeo está ficando longo demais. É um assunto que eu amo discorrer. Para mim também foi uma quebra de paradigma, uma quebra de maneira de pensar. Por muitos anos eu trabalhei com fotografia pensando mais ao lado criativo e fui realmente no dia a dia, na luta, que aprendi essas coisas. E uma coisa que eu vou concluir com uma reflexão, uma coisa que eu vejo hoje é a grande oportunidade que as pessoas têm de aprender. Quando eu comecei com fotografia, na época que eu comecei, não tinha toda essa oportunidade de videoaula, de aula gratuita, de livros, de congresso, de estudar e ainda mais de estudar fotografia profissionalmente, considerando esse aspecto de negócio.
Ainda hoje, muito curso, muita faculdade foca na parte criativa, na parte técnica do trabalho e não trabalham esse aspecto da profissão. Eu vivi isso come fotógrafo na minha pele, aprendi um método ed é o método que estou trazendo agora aqui no IF. Concluindo, eu acredito verdadeiramente, profundamente, que se você aplicar um método, se você seguir as etapas aqui apresentadas, você com certeza vai poder viver de fotografia. E eu te vejo em breve no próximo vídeo. Até logo!